bem-vindos a mais um Freudcast. Hoje um pouco diferente, que infelizmente por um motivo pessoal estamos sem aqueles belos olhos azuis e a sagacidade de Carol, mas que semana que vem estará de volta. O assunto hoje, esporte. Futebol, mas esporte de forma geral, como a mentalidade do esporte, treinamento, talento. E vamos conversar hoje com meu irmão, Camilo, que teve a vida pautada no esporte. Obrigado, Vinícius. Pois é, estamos sem Carol aqui hoje, né? Obrigado pelo convite. Vocês aqui têm feito um trabalho bacana pra caramba, falando de diversos assuntos, falaram já sobre religião, sobre psicologia e assuntos que, para quem nos assiste, para quem assiste, abre muito a cabeça. Eu falo que a gente, quanto ser humano, a gente precisa estar aprendendo e melhorando. E hoje vamos falar de um assunto não menos importante, que é o esporte que tem... que abrange uma faixa da sociedade que pega muita gente em zona de risco. O esporte é aquela primeira portinha onde enche os olhos das crianças, essas crianças que procuram algum acesso para mudar de vida, e talvez o esporte seja a porta mais aconchegante, a porta que fala que vem aqui, que aqui Papai do Céu te deu um dom e aqui nós vamos te abraçar. Então a gente vai bater esse papo descontraído, é meu irmão, diferente, né? Tá aqui, a gente manter essa formalidade, mas nós vamos bater um papo legal pra caramba, tenho certeza. Você falou de dom. O esporte tem isso de dom, né? Aquela coisa do talento nato, esse é um termo cunhado pro esporte. Que realmente a gente acredita no talento nato. É do ser humano isso, de forma geral, no mundo todo. O termo talento nato, ele vem do esporte. Porque a gente gosta de ver os nossos ídolos. E nós temos como os ídolos esportistas, seja lá qual esporte que ele pratique, que a pessoa pratique, ginástica. No brasileiro, assim, o brasileiro gosta de ganhar, né? Muitas vezes. Não gosta do esporte em si. Tirando futebol, né? Gosta de ganhar. Se ganha no ginástica agora com a Rebeca, se ganha no tênis com o Guga, a gente gosta de ganhar. Então, quando as pessoas ganham, a gente vê naquelas pessoas os ídolos. E a gente gosta de ver nos ídolos a imagem de super-herói. Não daquele cara que competiu para chegar até ali. A gente muitas vezes não vê o caminho que a pessoa caminhou para chegar até ali. E essa questão do esporte, especificamente na nossa comunidade, ela é muito assim. Talento nato e esforço. Como é que você carrega isso na sua vida? Assim, eu tive desde pequeno, então eu vi suas várias fases, né, de acreditar nisso, de eu nasci com esse dom, deixa o talento um pouquinho de lado, deixa o esforço um pouquinho de lado, mas aí a partir de certo ponto você viu a importância do esforço. Pessoas que passaram na sua vida, outros atletas que passaram, que te trouxeram isso. Como você traz isso hoje, na sua idade, com sua experiência, de quem rodou o mundo, o esporte proporcionou isso? Então, vamos começar sempre pelo gosto que eu tive pelo esporte, pelo futebol sobretudo. Muito começou pela paixão por times, né? Que eu acho que é o que desperta a criançada. Um vira flamenguista, outro vira tricolor, outro botafoguense. Aqui no Espírito Santo tem muito disso. E falar também que a gente tem times aqui, o Vitória, o Rio Branco, e enfim. E aí desperta muito por isso. E aí depois veio o futebol. E são essas fases que você bem disse, fases que eu acreditava no início, que era o talento só. O Papai do Céu botou a mão em cima de mim e falou, você é um escolhido. E aí se cria até um personagem. Eu, por diversos momentos, falava, eu não preciso treinar, eu vou lá e vou fazer gol, que era muita coisa do Romário, que aí virou um ídolo meu. E aí eu falava, não, eu vou ser o Romário. E aí levei isso para mim um tempo. Só que é o que eu falo, a vida da gente é uma construção. Por diversas vezes a gente abre portas através do talento. Mas para você manter a porta aberta, você precisa mostrar uma disciplina. Você precisa colocar que você é uma pessoa que pensa no esporte, porque o esporte é coletivo, o esporte não é um esporte individual. Então o esporte foi me moldando e me fazendo crescer como um atleta. E por que eu falo isso? Porque por diversas vezes a gente, aqui no Brasil, isso é uma questão social. As crianças, elas amam o futebol porque já de pequeno elas soltam a bola na quadra e aquela criança é talentosa, mas a parte disciplinar aqui nós estamos deixando um pouco a desejar. Aqui sempre tem um jeitinho para tudo, as crianças, elas às vezes se comportam como não tem que se comportar e a gente deixa aquilo passar batido porque aquela criança tem o talento. Não, tem que começar desde o início a acreditar que o talento não vai fazer onde ela chegar onde ela quer chegar, onde ela almeja chegar. Então, quando a gente vê a Rebeca, que você citou, o Guga, o Medina, que são de esportes não tão tradicionais, como é o futebol a gente tem diversos ídolos, eles passam por um processo que é árduo, é um processo complicado, é um processo de choro, de dor,
é um processo que a gente não vê, as câmeras não pegam esse processo, mas eles passam por eles e as crianças não conseguem saber. Quando eles chegam, a criança olha e fala, eu quero ser o Medina. Mas para ela falar, eu quero ser o Medina, precisa ter alguém aqui embaixo que fale, você quer ser o Medina? Você tem condições de ser o Medina. Você quer ser a Rebeca? Você tem condições de ser a Rebeca. Mas você precisa se disciplinar desde já. Então, eu fui crescendo e fui me moldando, fui entendendo que o meu talento ele podia ser potencializado, que eu queria chegar a lugares que eu nunca tinha conhecido, que eu nunca cheguei. Mas que para chegar naquele lugar eu precisava mudar os meus hábitos, eu precisava mudar a minha mentalidade, eu precisava mudar um pouco daquilo que eu fiz, porque não tem como a gente chegar no lugar que a gente almeja sem que a gente mude os hábitos. Com os mesmos hábitos a gente vai estar sempre no mesmo lugar. E aí foi quando assim, vieram pessoas importantes na minha trajetória, vou lembrar assim pontualmente. Primeiro foi Paulo, disciplinarmente, com 12 anos eu levantei a mão para ele, falei que eu não ia fazer o que ele queria, ele simplesmente me tirou do treino, me colocou para fora e conversou. Falou, eu prefiro que você seja uma criança, uma pessoa que cresça com valores humanos do que você ter esse craque em campo. Então, Paulo, só para pontuar, era um professor do Darwin, né? Exato. Foi seu treinador do Darwin, que o Darwin deu bolsa de estudo para Camilo em razão do esporte, né? Porque Exatamente. financeiramente não tinha condições de pagar uma escola como o Darwin, que é uma escola tradicional de Vitória, o esporte deu a chance. E o Paulo hoje trabalha com você no Instituto. Exato. Então, olha como é que o esporte faz. Ele cria pontes e ele dá oportunidade, ele cria pontes, ele leva pessoas onde ela não poderia chegar. Então, só para pontuar quem é o Paulo que ele citou aqui. Professor de Educação Física. Exato, é um ex-atleta, um professor de Educação Física. Paulo, com 13 anos, eu lembro que foi a minha primeira grande transformação. Eu saí daquele bad boy, daquela pessoa que acreditava só no talento, fazia o que eu bem queria, porque eu fazia os gols. E ele falou, não, eu não quero isso. Eu quero um Camilo que vire homem no sentido de caráter de respeitar todos os meus companheiros. Esse foi o primeiro. Fui passando, tive outras pessoas que marcaram a minha vida, mas depois foi o Bruno. O Bruno me fez acreditar que as promessas para a minha vida eram muito grandes, as coisas que tinham pelo meu talento eram muito grandes. Ele falou, Camilo, vamos mudar os seus hábitos junto comigo, vamos treinar. O Bruno Xavier, que é um atleta assim, extremamente reconhecido, quero um dia voltar aqui com ele para a gente passar alguns acontecidos, algumas coisas sobre esse nosso processo, que é doloroso, a gente sofre, a gente chora, mas no final a gente chega onde a gente nunca chegou, que é o caminho da glória. Então, eu falo que o esporte ele me moldou, ele foi formando, me ajudando a formar o meu caráter, ver a sociedade em si de uma forma diferente. Eu falo que depois, com 17 anos, nós fomos contemplados com a bolsa de estudo no Darwin, e foram pessoas que se você pega a cidade de ponta a ponta, que a gente talvez não dialogaria em outro segmento, mas no esporte, o esporte fez o Renatinho de Santo Antônio, eu de Ilha de Santa Maria, Pedro de Praia do Canto, Bruno de Jardim da Penha, e tinha um outro Bruno de Jardim Camburi. Então nós pegamos a cidade de ponta a ponta, formamos um time, e olha só que barato, a gente talvez se não fosse o esporte, a gente não teria essa oportunidade, e aí fizemos o que a gente podia, nós conseguimos ser campeões brasileiros, e a história foi bonita pra caramba ali. Hoje você tá com 30, né? 32. Com 32 hoje, com a sua cabeça de 32 anos, de quem já viveu aquela experiência, por exemplo. É óbvio que o adolescente, a criança, o jovem, ele precisa levar muita porrada na vida para aprender. Se você tiver alguém do seu lado para já te dar um caminho, um mentor, você pode facilitar os caminhos, mas que os caminhos muitas vezes ficam mais fáceis, mas o seu caminho é você que vai fazer, você que vai dar os passos e abrir o caminho do que seguir o caminho que as outras pessoas já trilharam, que aí fica... Né, às vezes você nem vive o seu propósito se você fizer isso. Mas a questão de reconhecer as fraquezas quando você era mais jovem, porque aqui também a gente tem disso do esporte, ele muitas vezes não é meio de vida, ele as pessoas não têm esporte como meio de vida, que é um fim. Porque nós temos uma sociedade muito desigual, onde para você subir de nível social, muitas vezes, aquele cidadão pobre que mora em zona de perigo, que mora em comunidade em situação de vulnerabilidade, ele não tem no esporte, fala assim, vou fazer o esporte porque eu quero ter a minha vida mais saudável fisicamente e mentalmente. Ele vai fazer o esporte que aqui é a chance que tem de eu ficar rico e de eu dar uma casa para minha mãe. Isso, futebol especificamente, né? Quando a gente fala de esporte nessa situação no Brasil, a gente vai reduzir muito para futebol, porque os outros esportes realmente, muito ginástica, quem vai realmente porque tem aquela aptidão para aquilo e tem aquela disciplina para isso. No Brasil, futebol especificamente, que é a área que você atua até hoje, não é o meio, ele é o fim. Eu quero jogar futebol porque é agradável, no Brasil é quase é cultural, não é esporte,
mas eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero dar uma casa, eu quero dar... E quando alguns atingem, porque é uma minoria muito pequena realmente que atinge isso, às vezes se perde, porque você dorme pobre e acorda milionário. Então, aí o milionário é o que é visto na TV, é o que aparece. Aí muitos garotos vão ver aquilo e falam assim, eu vou ser esse um dia. É legal você ter eu vou ser esse um dia. Mas muitas vezes você não sabe o caminho que aquela pessoa seguiu, às vezes nem seguiu o caminho nenhum mesmo, porque aquilo, a gente, até os especialistas, né, hoje em dia mudou um pouquinho, mas acreditam no talento nato, você vê um menino fazendo alguma coisa, vão pra cá, traz pra cá, já assina um contrato milionário. E aquele menino não é preparado para isso. A gente tem um caso do Adriano Imperador, que não foi preparado para viver aquilo que ele viveu. A gente tem diversos casos que a gente citar aqui, de pessoas com aptidão e talentosos para aquilo que não viveram o auge do que poderiam viver por não estar preparado mentalmente para isso. Em que parte da sua vida que você falou assim, calma, olha só, eu tenho uma aptidão para isso, eu tenho um talento para isso, mas eu tenho que me esforçar para alcançar mais. Qual foi o ponto o start que te deu esse conhecimento? Então, eu vivi também todos esses processos. Eu saí de casa com 13 anos para ir para o Fluminense e a gente vê que os clubes, e aí eu vou tocar numa fraqueza, assim, o Fluminense sempre foi muito bacana conosco, mas os clubes têm fragilidades, o clube tem seus defeitos. Quando o atleta chega lá, ele é bom de bola, eles aturam tudo. Eles aturam o atleta não ir à escola, eles aturam o atleta talvez faltar um treino. Hoje talvez tenha mudado, eu estou falando aí de 17 anos atrás. E o atleta acaba não preparando pedagogicamente aquela pessoa que vai virar um ídolo. Aquela criança ali, ela está galgando o espaço, ela está galgando o sonho, a realização não só profissional, mas financeira, como você bem disse. Mas quando o atleta chegar lá, ele vai ter que falar para uma multidão de gente que se vê nele. E aí, quando ele chega naquele momento que ele vê o que ele significa para uma sociedade, infelizmente, a grande maioria não está preparado. E preparado que eu falo não é só para se expor e falar para aquelas pessoas que se veem como ídolo, é para se portar como cidadão. Eu vi o Rafael Sobis dando uma entrevista uma vez que ele foi assim, extremamente justo e correto no que ele falou. Ele fala que o atleta de futebol, por exemplo, se você vê isso, não é falando mal da classe que me deu tudo, mas ele chega no aeroporto, ele bota um fone na altura que ele quer escutar a música, ele não respeita quem tá na fila, ele quer sempre ter a regalia de passar na frente. Então ele precisa entender que mesmo ele sendo um atleta, ou melhor, ele sabendo que ele é referência para tanta gente, aí sim que ele tinha que fazer de forma mais educada e como cidadão ainda. Então o atleta quer passar em frente fila, quer botar a música que ele quer escutar, ele quer sempre ter regalia, porque o futebol proporciona essas coisas. E o atleta ele precisa, como cidadão, saber que ele chegou ali, ele faz, óbvio, o atleta pode ter lazer, pode ter o que ele quiser da vida dele, mas ele precisa se policiar, porque ele é referência para crianças. Então o atleta sobe em cima da mesa, bebe cachaça, faz isso, faz aquilo, ele vai influenciar uma criança. Assim como o Romário falava, eu não treino, faço gol. A minha vida foi tocada por ele. Eu falava, eu não treino, eu faço gol. Eu tinha educação de qualidade, eu era uma pessoa de uma família estruturada e eu quis ser igual ao Romário. Você imagina uma criança que não tem referência dentro de casa, referência de paternidade, ele olha e fala, vê o Adriano tomando cachaça, bebendo, fazendo aquilo que o Adriano sempre fez. Ele vai falar, eu quero ser igual ao Adriano, eu vou fazer aquilo. Mas o Adriano, ele passou pelo processo. Aquilo ali foi uma fraqueza que toca num outro ponto do esporte, que é psicológico. A gente tem fraqueza beça, a gente chora muito quando perde. E aí, se o cara não entender que a vida do esportista e a nossa vida ela é feita de derrotas, ela é feita de fracasso, a gente fracassa o tempo inteiro, e o fracasso ele simplesmente ou você se mantém sentado, deitado, ou você levanta e segue em frente para correr atrás do seu sonho. E aí, por diversas vezes, eu já me encontrei nisso. Quando eu me encontrei e me enfiei nessa espiral, eu não conseguia levantar. Ficava ali, engordava, começava a me auto-sabotar e eu não conseguia enxergar isso. Eu precisava de gente que vinha e falava a palavra de autoafirmação para mim. Não, você é bom, você é isso, você é aquilo, para eu poder ali levantar. Mas e se não tivesse alguém para fazer aquilo comigo? O que eu ia fazer? Eu ia viver daquilo? Então, essas pessoas que conseguem chegar lá, elas precisam ser educadas. Elas precisam
saber que elas vão virar referência esportiva, elas precisam saber que elas vão virar referência comportamental, educacional, elas vão virar referência de tudo, de religião, sobre tudo que eles fizerem. Então, as crianças e os clubes de futebol, eles precisam preparar as pessoas para que elas consigam atingir o ápice e virarem ídolos. Eu acho que a falha tá ali. E as crianças, a gente vê que o sonho delas é esse, é virar atleta, elas, coitadas, elas olham aquilo e elas simplesmente falam, eu quero ser isso. E o fim geralmente não é legal, porque os nossos atletas, não são todos, tá? Nós temos aí exemplos maravilhosos. Você vê o Rogério Ceni, que é uma pessoa que muita gente tem diferença com ele, mas é um cara que sabe falar, é um cara que sabe o que ele quer falar, sabe aonde ele quer atingir. O Tite, que assumiu o Flamengo agora, é um cara extremamente correto com as coisas que ele fala, independente de diferença sobre qualquer outra coisa. Ele é um cara que ele sabe atingir a faixa da sociedade. O Diego Ribas, que teve no Flamengo, o Casemiro, o Vinícius Júnior, um exemplo claro. Negro, vindo de favela, atingiu o topo, já conseguiu o sonho de transformar a vida financeira da família, mas para ele não bastou. Ele agora está mantendo, ele está sabendo o que ele representa para essa comunidade dele, essa comunidade que dialoga com ele, e ele, assim, faz um trabalho fantástico. Aí vai a questão da mentalidade de novo, né? Vou citar o primeiro grande esportista aqui, o Muhammad Ali. Ele falava que a mentalidade é muito mais importante que o talento. E a primeira grande luta dele, ele era o azarão, porque se você, né, com o olhar daquela época, você olhava para ele não era um cara que tinha o tipo físico necessário para o boxe. As pessoas mediam punho, média as coisas e falavam assim, esse cara não é um boxeador nato, que é o talento nato. E o rival dele à época era um boxeador nato, tanto que o ginásio não lotou para ver o Muhammad Ali, porque ele era o Muhammad Ali, ele não era ainda a lenda. E quando acabou a luta, ele ganhou. E com o tempo ele passou a explicar, olha, eu sempre que eu vou lutar com alguém, eu estudo aquela pessoa, eu vejo entrevistas daquela pessoa, eu vejo as fraquezas daquela pessoa para ver onde eu vou me portar, como que eu vou me portar. Nesse caso, até é legal que ele fala assim, eu tinha que esse cara, esse grande boxeador que era meu rival, ele tinha que achar que eu era louco. Então eu quis parecer um louco, falando. Durante todo o tempo ele fala assim, o que esse cara tá fazendo? Ele é doido, eu não sei de onde o soco vem. Porque quando você não espera, o diferente é que vai fazer a diferença. E quando acabou ele dando entrevistas, ele falou assim, o importante é o que vem daqui, e apontou para a cabeça. Não é o que vem daqui, e apontou para os punhos. Então assim, ele naquela época já tinha um entendimento de que a mentalidade, a sua cabeça, o seu mental, diria que é 80%, 90% do sucesso que você vai atingir. E é muito disso da criança. A criança, ela olha pra frente, ela vê o quê? Ela vê os ídolos dela. Quem são os ídolos dela? É quem tá aparecendo na TV, quem tá aparecendo na internet todo o tempo. E ela vai tentar nortear a vida dela naquilo. Porque é aquilo que ela tem pra... Peraí, ele veio daqui de onde eu tava, ele chegou, eu posso chegar. Teve uma outra entrevista do Bernardinho, você vê como que é o esforço. Quando você fala assim, da Virna, todo mundo vai lembrar da Virna campeã pela seleção. O Bernardinho deu uma entrevista falando que quando a Virna chegou para treinar com ele, quando ele assumiu a seleção feminina, em 95, se não me engano, ele falou, tá, palavras dele, que a Virna era completamente desengonçada, não sabia fazer nada, não sabia recepcionar uma bola, não sabia fazer nada. E acabar os treinos, ele chamou a Virna e falou, olha, vamos treinar. E ela, eu tenho medo de recepcionar, porque eu não sei recepcionar. E ele falou para ela, não existe medo, existe trabalho. E ela fala, durante 4 meses, todo dia acabava o treino, eu ficava treinando. Ele sacava, eu recepcionava e eu tinha que acertar uma cesta, como se fosse uma cesta de basquete. Ela falou, demorou 4 meses para eu acertar todas as bolas recepcionadas naquele lugar. Logo em seguida foram para um campeonato. E nesse campeonato, em 95, ela foi eleita a melhor recepcionadora. Ela recebeu um título de melhor recepção do campeonato e o Brasil foi campeão. E ela fala, quando acabou e eu recebi aquele prêmio, eu corri, eu dei um abraço nele e a partir dali a gente nunca mais soltou, porque eu entendi o que ele queria pra minha vida. Muitas vezes quando alguém quer o bem pra sua vida e te dá um duro, você, a princípio, você olha com um olhar torto pra aquela pessoa e fala assim, o que esse cara tá falando? Quem é ele pra falar comigo? Mas às vezes tem que ter a simplicidade, a humildade de olhar e falar assim, calma, peraí, eu tô fazendo, mas ele quer o meu bem. Eu vou reconhecer minhas fraquezas. E reconhecer fraqueza, às vezes, não é sinal de ser mais fraco. É o contrário. Quando você reconhece suas fraquezas, você está sendo mais forte. Porque o que é muito rígido, se você der uma pancada, quebra. Um vidro rígido, se você der uma pancada, ele vai quebrar. A água, você pode bater nela, ela não vai quebrar.
Então é mais ou menos isso, essa questão de a mentalidade e o talento. É um caminho muito... O esportista, quando ele vive, o esportista de alto rendimento, quando ele vive, ele tem que dosar muito isso e ter essa racionalidade, né? Calma, eu tô aqui, eu não sou um super-herói. É o primeiro ponto que a gente tem que assumir. Eu não sou um super-herói. Eu posso ter essa imagem de super-herói para os outros que estão me vendo. Porque é legal você ver alguém ganhando o ouro olímpico, você tá vendo aquilo, você vê o hino do seu país tocar e você se emociona. Mas aquele cara não é um super-herói. Né? E quando a gente se aproxima... E é um perigo de se aproximar dos ídolos, é isso. Quando você se aproxima dos seus ídolos, longe da TV, pessoalmente, você olha assim e fala assim, cara, esse cara é normal. Aí você começa a ver os defeitos dele. Aí quebra a imagem de ídolo. É muito disso que acontece nessas questões da relação de criança com ídolos. Esporte, criança, situação de vulnerabilidade. Qual mensagem que a gente vai passar para elas? Exato, isso aí é o que eu falo sobre... Primeiro, sobre a evolução do esporte, sobre aquela coisa de você querer frequentar lugares que você não frequentou. A Virna nunca imaginou que ela seria a melhor recepcionista. Mas o trabalho e o Bernardinho acreditaram. Então, quando você pega gente que fala palavras muito doces, nem sempre aquela pessoa é a pessoa que quer te ajudar. Pegou um Bernardinho, que é um campeão nato, uma pessoa que acredita no trabalho, e transformou e levou ela a lugares que ela nunca achou que frequentaria. Ela foi a melhor recepcionista. Então, eu falo isso porque eu comecei a andar por lugares que eu imaginava pelo talento, mas não chegava. Aí parecia que tinha um bloqueio me segurando. O bloqueio era a falta de trabalho, a falta de acreditar. Então, hoje, o esporte, assim como o Muhammad Ali, que você citou também, lá atrás, por isso que é um grande atleta, por isso que é um cara que vai ter que ficar marcado a história mesmo, o esporte foi evoluindo. A evolução física, a evolução mental, depois começaram a trazer os psicólogos para o esporte, para entender a importância do atleta de viver uma derrota dura e saber que logo depois ele tem uma outra partida, para ele não deixar aquela derrota abatê-lo para enfrentar o próximo adversário. Então, tudo isso está ligado ao esporte. Hoje tem a inteligência artificial ligada no esporte, vendo o movimento que você saca mais forte, no golfe, o movimento do seu braço para aquela bola ir lá, no futebol, como é que você está correndo, que o seu arranque está melhor, para onde o seu chute está saindo melhor. Então, tudo isso é a tecnologia entrando no esporte, dando mais ferramenta ainda. Por isso que eu falo, o esporte só tem a evoluir. E aí você pega um cara igual o Muhammad Ali há tantos anos atrás e saber da força, da importância da mentalidade. Eu falo que trazendo para a gente, que eu falo que meu esporte, os esportes que eu atuo são amadores, sofri demais. Eu, antes de jogos importantes, as pessoas não sabem, mas eu tinha minhas coisas, ficava com dor de barriga, ficava por muitas vezes vontade de vomitar, nervosismo, sistema nervoso. E aí eu escondia essa fraqueza, ia lá e falava assim, não, vou resolver esse jogo. Aquilo ali nada mais era do que medo. Medo. E aí, para não transparecer o meu medo, eu falava, não, eu vou resolver mesmo. E aí, quando você vai crescendo, você vai vendo, você vai se podando, se moldando, na verdade, você vai mudando um pouco as suas características, você vai mudando a forma de que você, isso que eu tô fazendo é uma fraqueza minha, e eu tô querendo não mostrar essa fraqueza minha. Então, o atleta, ele vai virando um personagem no meio do caminho para tentar esconder as fraquezas dele. E aí o Muhammad Ali vira um personagem, vou fingir que eu sou um doido. Primeiro, para tentar saber da fraqueza do outro, e segundo, para esconder uma fraqueza dele. Ele sabia que do outro lado também tinha um grande oponente. Então, essas coisas no esporte, o esporte é maravilhoso, o esporte ele vai tocando nesses diversos pontos, vai trazendo tanta gente para dentro, aí você vê gente ligada a tantas outras coisas que levam uma vida apaixonada no esporte. E isso aí a gente só precisa entender com que nós vivemos num país que majoritariamente é pobre e que tem crianças que veem no esporte uma saída para mudar a vida, e a gente precisa dar exemplo. Independente de qualquer coisa, nós que somos referência para uma, para duas, para três, para 50, para milhares e milhões de pessoas, você precisa saber que Deus te deu um dom, você precisa saber usá-lo, mas também saber que quando você chegar, você precisa ser referência para aquelas crianças, saber se comportar à frente de crianças que olham você como uma referência. Só para antes de passar essa questão da criança ver o esporte como saída, para a gente tocar num ponto agora de educação, só citar mais uma personagem aqui, Michael Jordan. O Michael Jordan, ele foi cortado da seleção de basquete, ele não foi escolhido pela universidade que ele queria estudar,
Ele, quando teve o draft da NBA, ele não foi escolhido pelos 2 primeiros times que podiam escolher. E hoje, quando contam essa história, se você vê o documentário, se você vê a história do Michael Jordan, quem virou o Michael Jordan, a gente olha para aquelas pessoas que renegaram ele, né, e trata como até piada, né? Olha só, é mais ou menos como o caso do Suárez com o Andrade, né, no Flamengo. Você olha e fala assim, pô, o Andrade, né, deixou eu, como flamenguista, faço muito isso. O Andrade deixou de ter o Suárez porque tinha um outro lá que ele falava que era melhor e que não virou ninguém. Então, assim, quando já tá a obra feita, é mais fácil você olhar e julgar quem não escolheu o Michael Jordan naquela época. Porque ele não era o Michael Jordan lenda, ele era só o Michael Jordan. Ele era o mesmo Michael Jordan. E o Michael Jordan é outro que fala da força mental dele. Porque, fisicamente, ele não era dos mais aptos para ser um maior jogador de basquete, porque ele era um cara um pouco mais franzino que os outros e tudo mais. E ele fala, ele é outro que bate nessa tecla da mentalidade. Ele falava que a solidez mental e o coração são muito mais fortes do que muita aptidão física. Porque ele acabava o treino, ele ficava treinando arremesso. Foi assim que o técnico da universidade olhou para ele de forma diferente. Acabava, ele ficava 1 hora treinando arremesso para melhorar. E ele virou quem ele virou. Tanto que ele parou de jogar e ele teve condições, que ele já era a lenda Michael Jordan, falando, não, eu quero jogar de novo, vou voltar. Aí ele usufruiu dos benefícios que ele já poderia, das regalias que o caminho que ele pavimentou abriu para ele. Mas é uma outra realidade, é uma realidade americana. No Brasil, educação e esporte. Nos Estados Unidos, o esporte está diretamente ligado à educação. Lá você entra numa faculdade porque você é esportista e você faz esporte e você tem a sua profissão. É normal, os campeonatos americanos de universidade lá são muito fortes. No Brasil, parece que são caminhos antagônicos. Aqui em Vitória, há muito tempo, a gente tinha, por exemplo, vou citar de novo aqui, o Darwin, que dava bolsa de estudos para atletas. Porque eram atletas, na nossa sociedade, nossa comunidade, talentosos, que tinham a capacidade de dar algum retorno esportivo e de visão, né? A visibilidade que ia dar para aquela escola. Mas era exceção, era o Darwin que dava. Uma ou outra, dava uma bolsinha aqui, uma bolsa ali. O esporte e a educação não estão ligados no Brasil, infelizmente. É aquilo, o esporte não é meio de vida, muitas vezes. Ele é visto como fim. Eu quero esporte não pelo que o esporte pode me proporcionar durante a vida. Eu quero esporte pelo que ele me pode me proporcionar no final, quando eu alcançar o sucesso. Que é dinheiro, mudar a vida da minha família, o que é justo. Porque na sociedade desigual, a gente tem que ter a esperança de o que pode mudar a minha vida. Mas aqui, hoje em dia, até hoje, eu vejo meio assim, né? Porque você vê muito jogador de futebol, muito atleta, que você vê a falta de educação escolar ali. Infelizmente, eles não estão juntos. Hoje em dia, você que está trabalhando com 44 crianças, o Instituto recebe 44 crianças. Você sente alguma mudança nisso? Da sua época de adolescente e estudante? Olha, sendo bem sincero, eu converso muito com as crianças, até porque é uma criançada que, como eu sempre falo, nós moramos num bairro de zona de risco, de vulnerabilidade social. Ali, por diversas vezes, a gente sabe de tiroteios, de tráfico. Eu falo com eles, olha, vocês têm um caminho a seguir, que é o caminho alguns caminhos, o caminho do trabalho e do estudo. Nós tivemos agora 2 alunos nossos que nós conseguimos encaminhar para o adolescente aprendiz. Então, a gente mostra também o caminho esportivo. A gente tenta não só entregar a bola e falar, joguem bola ali. Não, a bola é a isca para trazê-los. E ali a gente tentar colocar na cabecinha deles uma semente de que eles precisam caminhar pelo caminho que é certo. O outro caminho, eu falo muito com eles, que é o mais próximo, que está ali do lado deles, eles estão enxergando. O resultado eu nunca vi, nem mesmo o mais poderoso dos traficantes, o final dele foi feliz. Então eu falo com eles, se Pablo Escobar teve o final que teve, vocês acham que os traficantes que estão aqui vão ter um final diferente daquilo? É cadeia ou morte. Então não tem outro caminho. Não tem, aquele cara é um traficante de sucesso. Não, gente, isso não vai acontecer. Então eu tento muito colocar isso na cabecinha deles para que eles consigam enxergar que o caminho deles precisa ser diferente. E aí, na minha época, quando a gente jogava, essa coisa da educação
É o que eu tô falando. No Fluminense, a gente tinha dificuldade, assim. A criança podia faltar 2, 3 semanas que o clube não se importava, bastava dar retorno esportivo. Então, totalmente inverso do que acontece nos Estados Unidos. E aí fica uma crítica. Eu sei que as instituições educacionais particulares, elas são empreendimentos que visam lucro. E eu não sou aqui uma pessoa que até por apoiar muito o empreendedorismo, eu não sou uma pessoa que vou estar administrando nada, mas pequenas e poucas bolsas não vão fazer diferença com isso. O Darwin sempre apoiou o esporte. Então, todas as escolas particulares têm condições de dar 2, 3, 4 bolsas que vai estar colocando gente para dentro que tem interesse educacional, interesse em estar crescendo de forma na educação e tentar talvez seguir uma outra vida, porque o funil do esporte ele é muito curto. Se ele não conseguir virar um atleta, ele dá um segmento e tenta ter uma outra profissão. Então, sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero, não vejo o esporte e a educação hoje sendo prioridades, estando entrelaçados um com o outro no Brasil. E eu lamento muito por isso, porque a gente vê atletas atingindo lugares que eles sonhavam em atingir, mas quando chega lá em cima, a parte psicológica, a parte cognitiva, até de fala, de saber se expressar, ela não condiz com aquilo que aquelas crianças todas que estão vendo querem escutar e precisam escutar, não é nem que querem, que eles precisam escutar. Para ver nele assim, aquele cara ali, ele tá mostrando que o trabalho que vai me levar ali, ele tá falando para mim que eu preciso mudar os meus hábitos, que eu preciso acordar cedo para treinar, que eu preciso me alimentar melhor. Isso tá ligado a tudo, gente, isso tá ligado a tudo. Quando você vê uma criancinha obesa, se ele vê o ídolo dele falando, cara, se alimenta melhor, faz isso, faz aquilo, você pode chegar lá, você pode estar influenciando numa vida. E a gente está falando de uma vida, mas eles tocam na vida de muita gente. Então tocam em diversos lugares na sociedade que são inimagináveis. Eles só precisam saber. Mas eu acredito exatamente por isso que eles não sabem para quem eles falam. Que eles não têm a noção das pessoas que eles representam. Eu, com 32 anos, tenho um ídolo. Quando aquele ídolo meu fala, eu paro para escutar. Sabe? Então, eu não vejo ligado. E aí você tocou antes no Michael Jordan. O Michael Jordan, todos que treinavam com ele falavam que ele era insuportável. Insuportável. Era aquela pessoa que o treino era assim. Tinha gente que queria entrar em contato físico, de agressão com ele, porque não aguentava a pressão psicológica que ele colocava nos treinos, a pressão física que ele impunha nos treinos. Mas ele sabia onde ele queria chegar. Michael Jordan visava e olhava sempre a excelência. Michael Jordan não é o maior campeão, o maior MVP da história da NBA à toa. Nós temos ali os maiores da história do basquete. Ele é o maior de todos. Ele é o rei do basquete. Aí tem outras pessoas que você vai vendo que você fala assim, cara, é insuportável treinar com aquele cara, é insuportável. Mas são os insuportáveis no treino que querem te levar a lugares que você nunca imaginou estar lá. Tirar da zona de conforto, né? Tirar da zona de conforto e falar, bicho, isso aí tá... Como é que é isso aí, cara? Você vai ficar treinando nessa pegada aí, chegar na hora do jogo, a torcida vai estar vendo e ela quer ver alguma coisa diferente. Cara, o Abel Ferreira no Palmeiras, você vê o Palmeiras jogar, perde, ganha, porque isso é parte do esporte, mas o Palmeiras dele é intenso o tempo inteiro. O Palmeiras dele tá sempre tendo um padrão. Você vê que ali ele tá conseguindo extrair o melhor dos atletas dele. Eu tenho certeza que ele é muito chato no treino. Que ele é um cara insuportável. Eu falo que eu peguei algumas pessoas na minha vida, o Bruno é um deles, cara. Quem vê minha relação com o Bruno não imagina o que a gente passa em dia de treino, o que a gente passa em casa. Por diversas vezes o Bruno no treino somos nós dois gritando um com o outro. Ele grita comigo, eu grito com ele, às vezes a gente sai do treino sem se falar. Isso é parte do processo, mas as pessoas precisam entender. Eu quero te levar a um lugar que você talvez não consiga e não saiba que você pode ir. Tem uma coisa que a gente também tem que diferenciar, né? O esportista de alto rendimento, o esportista que vive já daquilo, às vezes o se comunicar dele, exatamente por aquela pressão de saber, a gente vai disputar e do outro lado tem alguém que está fazendo igual ou mais que a gente, a forma de comunicação ela é diferente. Você pode ser com um grito que uma pessoa que está simplesmente fazendo o esporte como quero manter a minha saúde, ela fala assim, que isso? Eu não aguentaria isso não. Se alguém dá um grito desse comigo na academia quando eu estou levantando um peso, eu jogo fora, estou pagando mensalidade, o que é isso? Então a gente também entender que o esporte de alto rendimento, quando o atleta, quando a gente vê aquele pedaço de treino, quando a gente vê o Jorge Jesus gritando com o cara, e se fala, vê se um cara desse faz isso comigo. É um tipo de comunicação. E é o que diferencia, às vezes, o líder, né?
Porque o técnico, o grande técnico, ele sabe, ó, com esse aqui eu preciso dar um carinho nas costas. Com esse aqui eu já preciso falar mais alto e com esse aqui a cobrança tem que ser outra. A mentalidade, a nossa forma de receber as coisas, ela é muito subjetiva, cada um é de um jeito. Então, quando é coletiva, mais difícil ainda, que você reúne um grupo de 30 pessoas onde um cara precisa comandar aquilo tudo, sabendo que o Camilo é de um jeito, o Bruno é de outro, o José é de outro, cada um é de uma forma. Você precisa de um tipo de comunicação que o outro não precisa. Como filho, você não vai tratar os dois filhos de forma igual. Você é o mesmo pai para elas, mas você não vai tratar o seu filho A do mesmo jeito que você trata o seu filho B, porque o A é diferente do B. E é muita coisa da gente entender também essa forma de comunicação do atleta e às vezes a gente não se espantar. Quando a gente viu o Bernardinho quase comendo uma bola, gritando e socando a bola, você fala assim, esse cara é louco. Mas é louco em que sentido? A gente sabe da relação pessoal dele com as atletas? Aquilo ali realmente é uma forma de violência? Ou não, eu tô aqui para extrair o melhor da atletas de alto rendimento, o que é diferente do cara que vai na praia aqui de Camburi jogar beach tênis, ou do cara que vai jogar uma pelada no fim de semana. São coisas completamente diferentes. É um universo do esporte, mas com comunicações diferentes, com mentalidade diferente. E é basicamente isso no esporte, né? Você está falando do Bruno, você e o Bruno gritam um com o outro, mas a vida pessoal de vocês se dão bem. Vocês convivem um com o outro. A nossa amizade é maravilhosa. Eu falo que o Bruno foi um enviado na minha vida para eu poder saber de fato e reconhecer de fato quem que eu era e o que eu podia representar. Essa coisa da comunicação, o líder, na verdade tem líderes, tem um capitão, mas tem diversos líderes dentro de um grupo. Tem o líder que é o cara engraçado, que é o cara que une um grupo ao outro. Tem aquele cara que circula tudo. Tem aquele outro que é um cara mais restrito, é um cara mais na dele. Personalidades diferentes. Isso qualquer pessoa que vai lidar em qualquer tipo de grupo tem isso. E os líderes são essas pessoas que conseguem transitar e saber comunicar em todos os grupos. O capitão, ele tem que ter essa liderança, exercer essa liderança em todos os grupos, é saber como é que eu falo com aquele, o que eu falo com ele, exatamente como você está falando. O Bruno, por diversas vezes, a gente lembra como se fosse hoje, a gente tomou 2-0 na semifinal da Champions League, e aí ele me chamou, estava até contando isso ontem, ele chamou a gente e falou, a gente precisa suportar, esse primeiro tempo a gente precisa suportar. Entra a gente ali, na hora de uma falta, a gente precisa suportar, não podemos tomar mais gol. O campo, a gente fala, o campo estava virado para eles, né? A chance, ele era mais deles fazerem o terceiro, nós suportamos. E aí o esporte, ele é isso, né? Esporte Fluminense e Inter. Inter em cima, o campo virado pro Inter fazer o segundo, e isso aconteceu conosco, o Bruno acerta uma falta lá na gaveta, e aí o jogo psicológico vira pra gente, a gente suportou o momento ruim, e aí chegou o nosso momento de atacar. E eles não souberam suportar a gente, nós viramos o jogo. Não foi um grito, não foi um extravaso, foi uma chamada entre a gente, vamos só suportar. Então tem diversos momentos de comunicação, por diversas vezes também eu falo com ele, Bruno, me xinga, grita, fala, porque eu também sei o que eu preciso naquele momento. Às vezes eu estou distraído, estou desconcentrado. Então a comunicação no alto rendimento, ela não é convencional não, tá? Só quem vive o alto rendimento, assim, eu não consigo nem falar aqui como é que ela é, mas só quem vive o alto rendimento para viver e para saber daquilo. Já, por exemplo, levando para o funcional do instituto, eu converso muito com as senhoras, mas eu falo com ela, preciso que vocês me deem feedback aqui, eu só quero melhorar a qualidade de vida de vocês, eu quero fazer com que vocês caminhem melhor, com que vocês façam as coisas melhores. É um outro tipo de comunicação. Falo aqui, eu não quero ninguém vomitando, mas no meu processo de preparação para o alto rendimento, eu vomito pelo menos umas 8 a 10 vezes. Então, assim, para mim é normal aquilo, é minha preparação. É gente gritando, é gente me levando ao extremo, é gente me levando até onde eu posso ir. Eles querem saber onde eu posso ir. Chego no final e falo, tô arriado, não aguento mais nada, deito e vomito. Eu falo isso com elas, isso eu não quero para vocês. Eu quero que o processo de vocês seja um processo mais educativo, seja um processo mais tranquilo, porque vocês não têm pressão psicológica. A adrenalina de vocês aqui, ela não sobe. A nossa sobe o tempo inteiro. Então a gente precisa estar lidando também com isso. Então são comunicações totalmente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Eu gosto das duas, mas a que me leva à adrenalina é a que eu sou apaixonado, a que me leva à competição, foi a que eu resolvi viver minha vida. O esporte nessas várias vertentes, né? O esporte ele comunica com todas as áreas da nossa vida. Hoje no Instituto, você recebe quantos adultos? A maioria idoso, né? A gente hoje recebe 44 crianças, mas a gente já está ampliando, a gente já tem em vista mais 2 núcleos que vai receber mais 30 e mais 30, então nós vamos para 104 crianças.
E a gente atende 302 adultos já. A maioria na terceira idade. A maioria na terceira idade, a maioria mulher. Aí você pensa, o esporte para mulher da terceira idade, importantíssimo, para manter a qualidade de vida. Você falou, você não vai querer que aquelas senhoras saiam com barriga trincada e a musculatura tonificada ali para um esporte de alto rendimento. É o esporte para qualidade de vida de pessoas que já atingiram a melhor idade. Para criança, um esporte, sim, olha, isso aqui pode ser a sua solução da sua vida? Pode, como acontece muito no Brasil desde 1950. Como acontece muito. É a salvação de muita vida e de muita comunidade, tá? Porque, por exemplo, não só de esportista, tá? Você pega aquela comunidade de onde saiu o Luva de Pedreiro. Ele não é um esportista de alto rendimento, mas o que levou o Luva de Pedreiro a trazer uma realidade diferente para aquela comunidade dele no sertão de uma cidade do Nordeste foi o esporte. Então, assim, o esporte ele comunica com várias vertentes da nossa vida, cada uma de uma forma. Mas o importante, eu acho que o que a gente deve focar, até como cidadão, até como cobrar dos nossos políticos, é um olhar especial. Pelé falou isso quando fez o gol 1000. Olhar para a criança. Como o esporte, se feito junto com a educação, pode mudar a vida, não de uma pessoa. Mas se você muda a vida de uma pessoa, você muda a vida de uma família, que pode mudar a vida de uma comunidade, que pode mudar a vida de uma cidade. Vitória, por exemplo, que é uma cidade pequena. Uma cidade pequena, de fácil mobilidade. Como seria interessante a gente focar muito mais no esporte? Não só as escolas particulares também, que eu acho que todo mundo tem responsabilidade na sociedade. O privado tem responsabilidade, os políticos têm responsabilidade porque eles mexem com o público. Mas todo mundo, se todo mundo se unir em prol de uma situação, o esporte vinculado com a educação, como que a gente pode mudar a mentalidade dessas crianças para logo ali, a médio prazo, com 10, com 15 anos, a gente vê uma sociedade diferente. Uma sociedade com menos crianças tendo que trabalhar de vapor para traficante, menos adolescentes achando que dinheiro fácil vem com roubo, vem com tráfico. Não tem jeito, não é a fórmula mágica. Mas precisa disso, precisa de interesse particular das escolas, precisa de interesse público dos políticos, para a gente conseguir mudar várias histórias. Eu falo, se mudar uma já tá bom, se mudar várias, são 104 crianças que vão estar lá treinando com você. E para treinar, eles precisam comprovar que eles estão estudando, eles precisam não só comprovar que está matriculado, que eu trabalho há alguns anos, eu trabalho com adolescente, infrator especificamente há 8 anos. Parece que a gente deve viver num looping. Você está estudando? Estou matriculado. Porque estar matriculado não é estar estudando, é estar em dia com suas atividades escolares. E é isso que a gente tem que cobrar mais. Sociedade, para mim, assim, os meios públicos de Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, eles deviam estar intimamente ligados, tipo um casamento. O que um faz, o outro devia saber para falar assim, onde é que eu posso me enfiar aí? Vamos mudar isso? Vamos articular isso? Não só para no futuro você ter um jovem que virou um atleta. Olha que orgulho, o capixaba que foi lá e disputou e ganhou. Não só para isso, mas para mudar histórias também. Para mudar a nossa saúde, porque se você trabalha o esporte, você muda a saúde, aí você vincula uma outra secretaria, que é a Secretaria de Saúde. Quanto mais gente fazendo esporte, menos gente vai precisar de PA, muito menos gente vai precisar de unidade de saúde. Sai Vitória, uma cidadezinha curta. Sai de bicicleta de um ponto, vai para outro. Vamos melhorar nossas ciclovias. Empresas, vamos dar vestiário para quem quer ir de bicicleta de trabalho poder tomar um banho. Vamos desafogar o nosso trânsito. Então, assim, o esporte está ligado a tudo. A completamente tudo que envolve a nossa sociedade. Eu sou um apaixonado pelo esporte. O esporte mudou minha vida, mas a solução de tudo está na educação. A solução de tudo está na educação, desde o início. A educação básica, a educação iniciando do núcleo familiar, depois partindo para o poder público, instituições privadas, todas elas. Não tem condições de ninguém fazer nada em separado. Mas tudo isso tem que ser de forma integrada, realmente, como você disse. Só que enquanto educação não for prioridade, todos os outros núcleos vão ter vazão, todos os outros segmentos vão ter vazão, todos os outros segmentos vai ter falha. Por quê? Eu vejo, tá? Isso não estou citando
político nenhum de forma individual, mas eu vejo sempre que os políticos, hoje tem mudado, tá? Mas os políticos não investiam em educação porque era uma semente que ele plantaria, mas que talvez ele não iria colher. Porque a educação, ela é uma coisa que talvez demore 10, 15, 20 anos para que você veja o resultado daquilo. São gerações que você pode mudar. Então ele falava, mas eu vou botar um professor melhor aqui, isso politicamente não vai me dar retorno. Então ele deixava aquilo de lado e ia fazer ações que seriam mais... que dariam mais visibilidade ao mandato dele. A política, ela também é a mão que está em cima de tudo. A política não tem jeito. Se a gente não se inteirar, se a gente não souber o que a gente quer pra gente, se a gente não souber o que a gente quer, quem você quer como seu representante, a gente vai continuar falando, enxugando gelo e falando dos mesmos defeitos. Então, eu vejo, primeiro, tá? Sou esportista, amo. A educação, se não tiver educação de qualidade, não tem condições de você fazer nada. Hoje eu tento fazer algumas ações educacionais. Como? Faltou treino. Chegou atrasado no treino. Sentadinho, não vai treinar. Brigou no colégio. E aí eu tenho contato com os diretores. 2 treinos de punição. Teve problema com o pai em casa. 1 mês sem treinar. Eu tento fazer isso tudo. Comeu um pão, deixou o outro sem o pão. Punido. Por quê isso? Porque eu aprendi assim. Que é ensinar consequência também, né? Todos os atos têm uma consequência. Eu aprendi assim. Lá na Itália, se eu chegar 1 minuto atrasado para jantar, eu tomo 10 euros de multa. Cada minuto que for passando, vai aumentando a minha multa. A gente precisa entender que a gente precisa disciplinar as nossas crianças. Eles precisam entender que existem regras a ser seguidas. Esses dias eu levei o Renato, que é o nosso amigo, que fez parte da minha geração, para mostrar para Renato, hoje é Polícia Rodoviária Federal, para falar para eles que a lei não é para temer ninguém, não é para botar medo em ninguém. É simplesmente para que uma pessoa respeite a outra. Se você está andando dentro da lei, você não precisa ter medo de nada. Para mostrar para eles que o policial ele está ali para proteger uma sociedade. O Renato sonhou com isso para a vida dele, hoje ele chegou. Então a gente faz algumas ações tentando pegar outros segmentos da sociedade para mostrar à criançada que eles podem chegar onde eles quiserem, basta sonhar, basta acreditar, basta estudar. E o primeiro de tudo é ter estudo, é estudar, é ir para o colégio, é ir atrás das coisas. Eu falo para eles, mas Camilo, e se eu quiser virar um pintor? Vai virar um pintor. E se eu for virar um pedreiro? Vai virar um pedreiro. Gente, todas as crianças dali, elas vão seguir caminhos diferentes. E a gente só precisa dar dignidade, ter dignidade. Eu falo com eles o seguinte, ali na ilha mesmo, tem diversos comerciantes, um que vende churrasquinho, Luciano, meu irmão, vendia churrasquinho, o outro que vende não sei o quê, o outro que é o pintor, o outro... Qualquer coisa que eles quiserem, basta ter treino. Chama um pintor que tá lá, me ensina a pintar, chama outro, me ensina a fazer isso, um eletricista, me ensina a fazer tudo, basta ter dignidade, basta você se esforçar para você querer. Agora, se você não conseguir completar ao menos o seu ensino médio, as coisas ficam difíceis, você não consegue aprender nada. É educação, realmente. O que eu falo, o esporte vinculado sempre à educação. Acho que são os dois principais locais que a gente pode plantar algo para colher algo na frente. E a educação, realmente, vem lá, começa em casa, educação familiar, mas a educação no sentido escolar também, a educação social, a educação racial, educar uma sociedade de uma forma completa, inteira. Por exemplo, quando um policial vai lá e fala, não temam a lei é para você respeitar um limite. Mas até a falta de educação racial da nossa comunidade torna isso, às vezes, uma falácia, um falso silogismo, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não é bem assim, infelizmente. O policial, às vezes, por falta de educação, por falta da gente debater muitos assuntos, educação como política pública, a gente vai ver pessoas sofrendo só pela cor da pele, o que uma pessoa branca não sofre. Uma batida policial, isso tudo passa também pela educação, sabe? Pela você formar pessoas educadas não só para saber ligar o B mais A, Bá. Isso aí é uma pessoa que se torna não analfabeto funcional. Ela sabe cognitivamente, ela sabe mecanicamente juntar. Mas a educação de saber, eu estou aqui, eu posso me importar, uma educação social, uma educação racial, uma educação escolar,
uma educação familiar. Isso tudo passa pela educação, porque o esporte é ferramenta básica para isso. As duas juntas, com saúde, porque uma é reflexo da outra, mudaria a nossa realidade. Essa questão de você ensinar consequências para aquelas crianças. Você pega... O esporte te ensina a perder. O esporte te ensina a ganhar. O esporte te ensina que você perde hoje, ano que vem você pode ganhar. E eu vejo muito, por exemplo, em Olimpíadas escolares, todo mundo ganha medalha. Todo mundo ganha medalha. Quem ganhou é quem perdeu. E você vai fomentando aquelas crianças de eu ganhei medalha, eu ganhei medalha, eu ganhei medalha. Quando ela sair para o mundo, que ela perder, que ela não ganhar medalha, se ela não tiver a cabecinha pronta, a mentalidade, ela vai levar um tombo e ela vai assim, não ganhei medalha. E o esporte é isso também. O esporte é você ensinar a pessoa a ganhar, ensinar a pessoa a perder. Não é falar bem assim, o importante é competir. Claro que é, porque quando você está competindo, você está fazendo o seu melhor para estar ali. Nesse sentido o importante é competir, eu perdi, mas eu ganhei. Calma, perder e ganhar faz parte da vida, em qualquer segmento. Perder e ganhar faz parte da vida. O que vai te definir não é se você perdeu ou se você ganhou. O que vai te definir é como você agiu quando você ganhou, como você agiu quando você perdeu. Se você ganhou, você vai ter que agir de uma forma que você vai ter que fazer melhor do que você fez no passado para se manter ali. E se você perdeu, levanta. Segue em frente. Você vai ter a chance de ganhar de novo. A sua vida só termina quando você estiver com 7 palmos de terra em cima de você. Enquanto você estiver vivo, tá ali. Isso tudo passa pela educação, pelo esporte, pela educação psicológica, pela educação social, pela educação racial, por uma comunidade, por uma sociedade mais educada em todo sentido, no sentido amplo. Que um pouquinho que você faz no seu instituto, você consegue passar isso para as crianças. E se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente, no futuro, 5, 10 anos, a gente vai ter uma sociedade um pouco melhor. Com toda certeza absoluta. Eu falo que no esporte eu perdi muito mais do que eu ganhei. Aí eu coloquei minhas medalhas, coloquei meus troféus individuais, alguns coletivos, algumas reportagens, coloquei lá para os meninos. Pô, tio, mas você ganhou isso tudo? Falei, rapaz, o tio ganhou isso tudo, mas você imagina o tanto que o tio perdeu. O tio perdeu pelo menos o triplo para ganhar isso tudo. Então, no esporte, eu fui um bom perdedor, eu aceito sempre as minhas derrotas, mas eu resolvi não viver nelas. Eu resolvi que os fardos que a gente leva no esporte, eles são pesados. E se cair algum deles, vamos pegar de novo e vamos continuar caminhando. A gente precisa continuar caminhando. Você não precisa viver... Isso foi uma escolha minha, eu não quero viver da derrota. Não. Eu sou um esportista e eu resolvo que tudo na nossa vida tem um caminho. E aí, quando você fala do respeito, eu sempre respeitei as pessoas que me ganharam, sempre respeitei as pessoas que conseguiram bater em times que nós estávamos, porque ali teve gente que treinou mais que a gente. Ali a gente olhava e falava, do outro lado ali os caras comeram dobrado e conseguiram nos vencer. E a gente voltava, sacolinha atrás das costas, vamos treinar mais. Então o esporte ele molda a gente, ele moldou a gente a ter educação como derrotado, como perdedor. A gente sabe que para um ganhar outro tem que perder. E isso é mágico, cara, isso é mágico. O pai e a mãe que vê um filho perdendo e sofrendo e quer, não, meu filho não pode perder, e ela não sabe o mal que está fazendo a criança. A criança precisa perder, a criança precisa chorar, a criança precisa entender que a vida é isso. É só um retrato do que é a vida, aquele jogo esportivo. E nada mais é do que isso. E para isso ela precisa tocar na educação. A gente voltou lá, como você bem falou. Eu falo assim que lá, antes da gente começar o treino, a gente faz a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus Cristo nos ensinou. A gente respeita todas as religiões e eu pergunto, algum de vocês quer colocar mãe, tio, algum parente que esteja precisando dessa oração? E a gente faz sempre essa oração. Porque eu sou católico de batismo, mas minhas primeiras grandes experiências com Jesus, e a experiência com Jesus ela é assustadora quando você é tocado, quando Jesus Cristo toca na sua vida e fala assim, rapaz, é isso aí. Foram com pessoas evangélicas. E Camilo, e por isso você frequenta a igreja evangélica? Já fui. Continuo católico, frequento a igreja católica. Eu frequento onde fala de Jesus. Isso por quê que eu vejo a vida assim hoje? Porque lá atrás eu tive alguém que falasse, Camilo, a sua vida, você precisa ter tolerância, você precisa entender que as pessoas são diferentes, você precisa respeitar as pessoas que são diferentes. Então eu me dou super bem e procuro entender as pessoas que têm diferenças comigo. E a todo momento as pessoas são moldadas e elas são diferentes da gente.
mas porque lá atrás eu pude ter uma educação de qualidade. E nem todas as crianças têm. É onde eu falo. Se a criança tiver uma educação, ela vai respeitar a religião, ela vai respeitar cor, porque a pessoa ela tem oportunidade diferente da minha pelo simples fato dela ter nascido com a pele preta. Por que isso? Mas tem gente que nega, não, mas eles que fazem. Não é assim, gente. As pessoas que nascem negras, elas têm oportunidade diferente da nossa. Isso é um fato. Só estou constatando um fato. Quando você fala que nós temos relatos de amigos nossos, pô, Camilo, se você entra num shopping, não acontece nada. Se uma outra pessoa que é negra entra num shopping, o segurança vai logo olhar o que está acontecendo. Então, você falar que a oportunidade dela é igual à minha, não é. Não é. Por quê? Porque ainda hoje, 2023, tem muita gente intolerante nesse mundo. Muita gente que não consegue enxergar as diferenças e ver que talvez a diferença esteja conosco. Talvez os diferentes sejamos nós. E a gente acha que não. Todos os meus valores são os valores que são da sociedade, tudo que eu penso é o que a sociedade também pensa, e as coisas não são bem assim. Então o esporte é maravilhoso, mas o esporte sem a educação, ele não serve para agregar. Ele vai servir simplesmente para afastar as pessoas, para criar competição quando tem derrota. Eu falo muito isso aquilo com a criançada. Eu falo, olha, esporte é tudo. O esporte me levou a países que eu nunca imaginei ir. O esporte me trouxe reconhecimento como profissional. O esporte faz com que vocês estejam aqui hoje. Agora, se vocês não respeitarem, não aprenderem que educação é a base para tudo, nós estamos aqui enxugando gelo. Aí vou meu momento musical aqui, né? Essa questão de ser igual. Tem uma música do Sérgio Brito que ele fala, no lugar onde todos se veem como iguais, porque só os iguais podem ser diferentes. E hoje em dia, infelizmente, na nossa sociedade, por falta de educação, nem todos se veem como iguais. E quando você vê um diferente, você simplesmente repele. Às vezes por ignorância, a maioria das vezes por ignorância. Grande parte do preconceito vem da ignorância. Mas quando o papo é bom, ele dura parece que durou pouco, mas vamos chegando no fim. Você quer passar o contato do Instituto para quem quiser ajudar, para quem quiser conhecer, não só ajudar financeiramente, quem tiver algum serviço para prestar, queira ajudar. Vou passar. A gente tem o Instagram, Instituto Camilo Neves, tem o número, o telefone pelo WhatsApp. A gente tem atendido às quartas e às sextas, 999-240777. Lá a gente atende pilates, funcional, aula de dança, fisioterapia, atendimento nutricional, e a gente está para buscar uma parceira aí que está para fechar conosco para também fazer atendimento psicológico. E você que queira ser um voluntário, fazer um trabalho social muito bacana com a gente, nos procure que você vai ser muito bem-vindo e vai estar ajudando com certeza famílias que precisam. Gente, brigadão pela presença aqui hoje, sem Carol, infelizmente, mas que semana que vem ela estará aqui com a gente. Acompanhe, siga no Instagram, siga no YouTube, no Spotify, onde você quiser assistir, onde ficar melhor para você assistir, estaremos lá, sempre tentando ajudar a mudar a vida de uma pessoa. Se forem mais, tamo junto, valeu, até a próxima.